Boa noite, meus amigos. Nós continuando aqui nossos exercícios de cálculo. Eu coloquei aqui uns exercícios um pouco mais desafiadores, digamos assim. Na aula passada, no vídeo passado, nós vimos os exercícios que a gente simplesmente substituía o ponto e calculava o limite, dava tudo certinho. Mas aqui tem uma coisa diferente. Nesses exercícios que eu coloquei, vai acontecer uma coisa diferente. Vamos lá. Por exemplo, eu quero calcular o limite, esse limite aqui, limite dessa função racional. Você tem uma função racional aqui, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3, certo? E no denominador, x ao quadrado mais 3x, quando x tende a menos 3. Bom, foi dito no vídeo passado que se você substituir esse ponto no lugar do x, né, como tivesse calculando o valor da função, e não der problema, acabou. Significa que a função é contínua naquele ponto, o valor do limite é o mesmo valor da função no ponto. Agora, vamos ver o que acontece nesse exemplo. Você tem x tendendo a menos 3. Tenta substituir menos 3 aqui. Vai dar menos 3 ao cubo, menos 27. Aqui, menos 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 27 menos 27 dá 0. Aqui você substitui menos 3 mais 3, 0. Então, no numerador, você obtém 0. E no denominador? Daí, quando você substitui menos 3 ao quadrado, 9. E aqui é 3 vezes menos 3, menos 9. 9 menos 9, 0. O que aconteceu? Problema, né? Problema à vista. Nós temos 0 sobre 0. Uma indeterminação, tá bom? Isso aqui é uma indeterminação. Indeterminação. Mas, embora seja uma indeterminação, o fato de dar 0 no numerador e 0 no denominador é, de certa forma, alentador, porque significa que vai aparecer esse camarada aqui é raiz do polinômio do numerador e também é raiz do polinômio do denominador. Ou seja, quando você fatorar o polinômio x3 mais 3x2 mais x mais 3, vai aparecer o fator x mais 3, porque o menos 3 é raiz desse polinômio. Então tem que aparecer esse fator, que anula o polinômio aqui. Menos 3 mais 3, 0. Como é que eu descubro o outro polinômio? Que deve ser um polinômio de grau 2, né? Porque 3 menos 1, 2, tá certo? Eu vou dividir esse polinômio por este polinômio, tá certo? Vamos dividir? Vou dividir usando o dispositivo de Briot-Ruffini, que é mais rápido, né? Ao invés de fazer aquela conta grandona. Então, pelo dispositivo de Briot-Ruffini, você pega só olha para os coeficientes, né? 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, não é? Aí aqui vai dar o resto, que deve ser 0, né? Porque a divisão tem que ser exata, tá certo? Então, vamos lá. E aqui você põe a raiz, que é menos 3, né? Raiz é menos 3. Repete o primeiro. 1 vezes menos 3, mais 3, 0. Aí, 0 vezes menos 3, sempre assim, né? 0 vezes menos 3 é o mesmo que fazer aquele dispositivo grandão. 0 multiplicado por menos 3 dá 0, mais 1, 1. Aí, de novo, 1 multiplicado por menos 3, mais 3, 0, que é o resto. Isso aqui é o resto, tá? Deu 0, significa que a divisão é exata, né? Então, e esse polinômio aqui, você escreve os coeficientes. Esse é o coeficiente do x ao quadrado, esse é o coeficiente do x, esse é o coeficiente que é o termo dependente. Então, aqui, o quociente é x ao quadrado mais 1. Se você tiver dúvida, é só fazer a conta ao contrário, né? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes x dá x, e x ao quadrado vezes 3, 3x ao quadrado certinho, né? Então, ao invés do polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3, eu vou colocar essa decomposição aqui. Na verdade, nós fatoramos o polinômio, né?
E com relação ao denominador, ora, como deu zero aqui também, o menos 3 é a raiz dele. Então, o x ao quadrado mais 3x vai ter esse mesmo fator aqui, né? Esse fator vai ter que aparecer ali, porque o menos 3 zerou, então esse fator também aparece na decomposição. Mas aqui é muito mais simples, é só pôr o x em evidência, né? X em evidência vai dar o quê? X mais 3, ó. O mais 3 aparece na decomposição. Tá bom? Pronto, feito isto, vamos lá voltar para o problema inicial. Limite, quando x tende a menos 3 da função. Deixa eu subir logo aqui um pouquinho, antes que eu perca a noção. Acho que dá para ver aí, né? Mais para cá. Limite x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3, tá certo? E no denominador, x ao quadrado mais 3x. Vamos usar a decomposição de ambos. Aí você tem limite, quando x tende a menos 3. No numerador, você tem x mais 3, que multiplica x ao quadrado mais 1. E no denominador, você vai ter x que multiplica x mais 3. O que acontece? Nós já vimos um exemplinho no início do curso, né? Parecido, era muito mais simples, mas parecido. Em que você vai poder eliminar o problema. E, na verdade, o que você obtém? Essa função aqui, ela tem o mesmo comportamento da outra função, exceto nos pontos onde esse denominador se anula, ou seja, no menos 3 é um deles, né? Tá certo? Ela tem um comportamento. Agora, se no menos 3, não importa que o menos 3 anule o denominador. O que importa é que nas proximidades dele, o comportamento dessa função é o mesmo comportamento da função inicial. Então, no limite, não vai mudar nada, né? Você pode calcular nesta função aqui. Você eliminou o problema, agora é só substituir. Volta à fase inicial. Substituir o ponto no lugar do x. Quanto é que dá aqui? Você vai ser direto, né? Menos 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. E no denominador, menos 3. Que no final das contas vai dar menos 10 terços, né? Então, deixa eu puxar um pouquinho. 10, fazendo a conta, menos 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. E aqui, menos 3, substituindo. Então, você vai ter 10 dividido por menos 3, menos 10 terços, tá bom? Então, não tenha dúvida, essa é a resposta. Então, o que nós fizemos? Decompusemos, como essa indeterminação nos dá esse caminho, né? Você tem que esse número entra na decomposição, o x mais 3 vai entrar na decomposição de ambos os polinômios. E aí você pode eliminar o problema aqui, né? Já que ele aparece no numerador e denominador, e é só calcular na função que é muito parecida com aquela, exceto pelos pontos onde esse camarada se anula, né? E no caso aqui seria 0 e... Cadê? 0 e menos 3, né? Bom, mas vamos lá. O próximo, vou fazer só esse 2. Eu acho que só dá para fazer 2 pelo nosso tempo. Aí no próximo vídeo eu faço os dois últimos. Então vamos calcular o limite da função raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Quando x tende a 9, né? 9, exatamente. X tende a 9. Bom, fase inicial. Tenta substituir. O que vai acontecer aqui? Raiz de 9, 3. Menos 3, 0. E aqui 9 menos 9, 0. Opa! Aquela indeterminação famosa, né? 0 sobre 0. O que fazer? Agora, realmente, nós não temos uma função racional. Não dá para fazer o mesmo, não dá para agir da mesma forma. Mas quando aparece raiz aqui, o que você faz é tenta eliminar essa raiz multiplicando
aqui você tem diferença, aqui você tem a diferença de dois termos. Multiplica pela soma de dois termos, porque o produto da soma pela diferença vai dar o quadrado aqui, né? Vai sumir essa raiz. Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Sempre você vai fazer isso nesses casos. Limite, quando x tende a 9, do raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar. Os meninos chamam de conjugado, mas é conjugado entre muitas aspas aí, né? Porque conjugado é o conceito da teoria de números complexos. Mas aqui a gente pode chamar, não tem problema. Pode abusar da linguagem. O importante é entender o que nós estamos fazendo, né? Então, quando tiver menos aqui, você coloca mais. Agora você vai dividir pelo mesmo, cara, senão não altera, né? Pelo mesmo número. Né? Dividir pelo mesmo número e aí fica a mesma coisa. Então você vai ter limite de... limite quando x tende a 9, d. Produto da soma pela diferença vai dar quadrado da raiz de x. Ora, o quadrado da raiz de x é x, né? Menos o quadrado de 3, que é 9. No denominador, você vai ter x menos 9, que multiplica a raiz de x mais 3. Olha só que legal. Apareceu x menos 9 no denominador e você tem x menos 9 no numerador. O que vai acontecer? Você elimina esse camarada. E eliminou o problema, né? Porque eliminou o zero do denominador. Daí você vai ter agora a seguinte coisa. Nós ficamos com limite do numerador ficou 1, né? Simplesmente 1. E no denominador, raiz de x mais 3. Quando x tende a 9, voltamos à fase inicial, né? Eliminou o problema, tenta substituir aqui, ver se acabou o problema. Aí você vai ter 1 sobre a raiz de 9 mais 3. Agora está legal, né? Porque a raiz de 9 é 3 mais 3, 6. Então vai dar 1 sexto. E aqui está o limite, tá bom? Então o limite dessa função no ponto 9 é 1 sexto. Ok? Então, resumindo, no caso de uma função racional, polinômio sobre polinômio, essa indeterminação me leva a fatorar os dois, porque aí você vai ter como eliminar o problema. No caso de uma função onde aparece raiz, você multiplica pelo conjugado, entre aspas, e verifica se dá para descomplicar o problema, né? Tá bom? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Na próxima eu volto para resolver os dois últimos limites, esses dois que não deu tempo, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.